Estamos na reta final deste primeiro simpósio luso-brasileiro de astrologia. Esta tarde, para além de outras entidades relacionadas com a astrologia, iremos falar com Celisa Beranger com o tema O Par Lua-Saturno e o Desejo de Ser Particular. Iremos também, naturalmente, falar com Isabel Guimarães, presidente da ASPAS, e finalizaremos então este primeiro simpósio luso-brasileiro de astrologia com o tema Navegar as Estrelas. Estamos aqui com o Juan, também ele astrólogo de origem espanhola. Juan, boa tarde. Quer-nos explicar un bocadinho o que é que está a fazer aquí? Pues bueno, yo hace aproximadamente unos 30 años estoy interesado por la astrología, mas también hace 35 años que mi trabajo es joyero, online. Entonces he misturado lo que es la astrología y toda la simbología, tanto rúnica como astrológica, con mi trabajo profesional, que es realizar un brazalete, una pulsera, con el mapa astrológico personal. Entonces, las casas fican por dentro, os planetas y os signos por fuera. La persoa da sus datos de nacimiento y yo paso a la joya, al metal. Quer-nos mostrar un bocadinho daquilo que faz? Sí. Entonces, una vez que las personas me dan las datas, yo cojo estas marcas con estos punzones, aquí están los planetas y los signos, y voy situando todo lo que es el mapa natal, lo voy situando con las marcas. Después doy un contraste en preto y branco, volteo y fabrico la pulseira. Entonces la puedo hacer brazalete, en filos, de oro con diamantes, de plata, cobre. Y mi otro trabajo también son las runas. Las runas son símbolos celtas mucho antiguos, de 2000 años aproximadamente, y cada símbolo representa un arquetipo mental que está en nuestro inconsciente. Como la mano izquierda representa todo lo inconsciente y la derecha lo consciente, con la mano intuitiva tiramos una runa y vemos el simbolismo. Lo aplicamos a una casa astrológica que he diseñado en estos mapas que he diseñado personalmente, estos mapas aquí, donde he relacionado la astrología con los 7 chakras, la numerología, el alfabeto, las cartas del tarot, los colores, los decanatos y las divisiones de Doca Temoria. Luego aquí fica ya lo que es la eclíptica normal con todos los 12 signos, la simbología de las runas con inscripción y la simbología planetaria. Lo que he hecho ha sido intentar unificar todo lo que es la parte derecha de la simbología del cerebro y la parte izquierda, la lógica y la intuición. Entonces he unificado la astrología con el tarot y con las runas, es decir, lo que es concreto y lo que es abstracto. Pienso que nuestro cerebro tiene esas dos partes y la naturaleza también, es el yin y el yang unificado. He querido, hacer un pequeño estudio sobre la ampliación de la astrología, ir un poco más allá, que no fique solamente astrología, sino que se comunique con todo el universo restantes de más conocimiento, ¿no? Por así decirlo. Juan, muito obrigada por esta explicação. Todo un placer para mí, todo un placer. Obrigado. Gracias, obrigado. Boa tarde, Celisa. A Celisa trouxe para este simpósio o tema O Par Lua-Saturno e o Desejo de Ser Particular. Quer-nos falar um pouco sobre este tema que trouxe para este primeiro simpósio? Sim, ele é um tema interessante, quer dizer, eu expliquei um pouco fora da minha linha normal, que é mais técnica, ele é uma linha psicológica humanista, e onde dois autores, Alexander Ruppert e Dani Rudyard, propõem que o Sol não pode ser visto no mapa numa condição pessoal, porque como ele é universal, ele representaria o homem em geral, e que esse ser particular vai ser definido principalmente por Saturno, que vai colocar os limites, definir as regras de participação social, mas Saturno precisa da Lua para funcionar, porque a Lua vai indicar os conteúdos internos, os conteúdos vivos que vão fazer essa pessoa funcionar nas suas interações com o meio. Então, na verdade, a proposta deles, e que eu trouxe alguns exemplos com relação a isso, é que eles precisam funcionar cooperando.
para que essa função da pessoa ser um ser particular, ou ser um ser especial, ou um ser definido como individual, funcione bem. Porque a tendência é um predominar sobre o outro e querer subjugar o outro. Então é como se o Saturno quisesse impedir que a Lua, as reações espontâneas, os conteúdos vivos, as necessidades pessoais funcionassem, ou, em outros casos, a Lua impedir que Saturno organize, estruture as experiências, coloque essa pessoa em condições de participar socialmente. Então, quando um predomina sobre o outro, isso vai criar o que Dani Rudyard chama de um nó, ou um complexo psicológico, onde a pessoa não consegue ser um determinado ser ou ser um ser particular. E vai chamar a atenção da importância do papel do pai e da mãe no começo da vida, para que essa função mais tarde funcione bem. Porque o que vai acontecer quando há predominância de um sobre o outro? Há a tendência de uma das imagens, a imagem pai, cujo arquétipo é Saturno, ou a imagem mãe, cujo arquétipo é a Lua, bloquear ou não haver essa outra função, e vai fazer com que aquela criança funcione sob tensão ou sem apoio psíquico, e isso vai dificultar que ela se torne depois um ser particular ou um determinado ser, né? Então eu apresentei meios de corrigir quando há uma predominância de um ou do outro. Por exemplo, uma pessoa que tem um Saturno muito forte, com uma tendência à autossuficiência, uma dificuldade de entrar em contato com as suas próprias necessidades, aprender a falar das suas coisas para outra pessoa, criar relações íntimas, procurar, como eu dei o exemplo de um mapa de um menino que tinha muita dificuldade, um animal que dependesse dele, para ele ver como aquela pessoa precisava dele, precisava da nutrição, precisava do apoio. Quer dizer, para fazer, porque o Saturno, então, dá dificuldade que a pessoa faça a função Lua. E no caso, ao contrário, da Lua, quando ela predomina, como eu dei o exemplo de uma moça de 40 anos que até hoje não conseguiu ser autossuficiente, não consegue cuidar da sua própria vida, está sempre esperando o apoio da mãe, ou está sempre esperando a nutrição. É como se o apoio é no sentido também de aprovação. Será que eu faço isso ou aquilo? Faça ou não faça, quer dizer, como se ela precisasse sempre de alguém que dissesse o que fazer, o que pensar, como se conduzir. Então, na verdade, quando isso acontece, da Lua predominando, ela tem que se lançar nas coisas sem esperar o apoio de outra pessoa. Então, eu dei o exemplo de uma moça com uma Lua muito forte, muito imatura, muito dependente, e que a gente sugeriu que ela fizesse um intercâmbio de 1 ano num outro país, onde ela foi sozinha, não tinha o apoio da mãe, e isso já foi há mais anos, quando ainda não tinha internet para dar apoio, e ela voltou com uma outra condição de si. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma Lua forte, que às vezes nem trabalha, não sabe lidar com a sua própria vida. Então, ela tem que trabalhar para pagar suas contas, cuidar da sua casa, né? Então, a gente dá funções e meios que a pessoa possa corrigir. É claro que, na verdade, quando existe um problema sério, uma terapia é aconselhável. Quer dizer, a pessoa deve fazer uma terapia, mas ela também pode ter algumas medidas que a própria família possa ajudar a tomar, ou ela mesma, para ela começar a lidar com aquele problema e ir desmanchando o nó, né? Então, de alguma maneira, isso foi também colocado como relevante. E, finalmente, quer dizer, o ciclo durante a vida da Lua pela progressão secundária, ou de Saturno por trânsito, eles podem ir corrigindo essa função. Eles têm ciclos que são similares. A Lua retorna entre 26 e 28 anos, o Saturno retorna entre 28 e 30 anos, o retorno da Lua indica uma readaptação na vida, o retorno de Saturno indica opções. A gente diz em astrologia que uma pessoa só chega à maturidade depois do retorno de Saturno. 21 anos para nós não vale, porque a pessoa só está inteira como uma pessoa individual a partir do retorno de Saturno. E sempre a Lua vem antes, quer dizer, você tem a chance de fazer uma readaptação antes de você ter um posicionamento, como se o Saturno, quando chega, ele dissesse assim: olha,
acorda ali, se o sonho acabou, toma teu rumo, porque não dá para ficar esperando mais. Então, o trabalho desses 2 ciclos durante a vida vai possibilitando que essa função também vá sendo modificada. E também para a Lua, é importante, os trânsitos de Urano e de Plutão, eles são corretivos de comportamentos arraigados. Então, é a hora que a pessoa pode mudar, ou porque a situação obriga que ela mude, ou porque ela também tem mais disposição para mudar. O José Neto falou hoje sobre o tema A Estrela de 5 Pontas e os caminhos quintessenciais de Vênus, e eu gostaria que o José me desenvolvesse um pouco este tema que trouxe para este primeiro simpósio. Ok, eu seguro ou você? Então, a ideia é mostrar que existe uma ordem perfeita por trás de tudo que a gente vive, por mais que as pessoas estejam apartadas um pouco desse sentido de pertencimento, né? Vênus e o Sol, eles, ao longo de 8 anos, fazem um ciclo de conjunções, e isso desenha no céu uma estrela, um pentagrama de 5 pontas, que obedece às mesmas proporções áureas de todas as formas de vida que se desenvolvem em espiral, desde as moléculas de DNA, passando pelos moluscos, girassóis, as proporções do corpo humano, retratado pelo Leonardo da Vinci, até as galáxias em espiral, obedece a esse padrão da lei de Fibonacci. Então, a partir dessa observação, eu pude perceber que existe um caminho que a gente pode traçar no nosso mapa entre esses pontos em que Vênus e o Sol se aproximam. Vênus se aproxima da Terra, marcam ao longo de 8 anos, né? Então, a gente terá uma nova conjunção de Vênus com o Sol agora em agosto, no signo de Leão. A última foi em Capricórnio, e antes teve o trânsito de Vênus em Gêmeos. Então, os 5 pontos, de algum modo, fazem uma conversa do que eu chamei a quintessência, que é uma espécie de percepção do inteligível e não dos 5 sentidos que apontam para os 4 elementos. Então, a quintessência é uma espécie de 5º elemento, que não está sujeito nem ao processo de corrupção da matéria, de transformação, de mudança, de expansão, de crescimento, que o fogo, a terra, o ar, a água se mesclam. Então a gente vê no símbolo de Vênus uma dualidade entre o que é celeste, etéreo, e o que é mais sensorial e terrestre, né? Isso na vida das pessoas pode ter uma aplicação prática muito precisa. Ao longo de mais de 20 anos, eu venho fazendo essas observações da primeira aparição de Vênus antes do nascer do Sol. Eu e uma série de pessoas juntos, em grupos, a gente faz alguns trabalhos ligando o processo de vida da pessoa como se fosse uma espécie de atualização, principalmente das coisas do coração. Porque dentro do ciclo de Vênus existe essa forma perfeita de um coração que ele desenha. Se eu coloquei lá na palestra, pena não poder mostrar, mas tem algumas ilustrações no próprio YouTube que mostram a flor que esse ciclo desenha no céu ao longo desse tempo de 8 anos, né? Então, nesse trabalho, a gente faz uma espécie de, não só ponte ao futuro, mas de atualização. Vênus como um espelho, principalmente para o feminino, mas também para o lado feminino do masculino, permite essa atualização do feminino, né? Que no caso também a Lua, ela mensalmente permite, através dos ciclos da mulher, essa atualização, mas depois que isso termina,
o ciclo de Vênus permite a atualização no nível ainda mais profundo de sabedoria, de espiritualidade, em que um rege os ciclos, vamos dizer assim, mais curtos do feminino e outros são os ciclos mais longos, onde a cada 8 anos você vê uma fase distinta que o feminino vai passando, né? Essas reflexões elas permitiram assim, a gente fazer uma série de encontros, e quase todos os encontros a gente ia assistir, a gente que eu falo o grupo, ia assistir o nascer do sol na Pedra do Arpoador, no Rio de Janeiro, né? Lá, você conhece o Rio? Então, e dentro desse processo, por sincronicidade, acabaram me convidando para fazer uma palestra sobre sincronicidade e o ciclo de Vênus dentro da Conferência Mundial, né, que teve pelo meio ambiente, a Rio+20, num TEDx Rio+20, em que eu falando sobre sincronicidade. E por sincronicidade isso estava acontecendo na pedra, ali no Forte de Copacabana, no Arpoador. Então eu achei isso muito, muito significativo e trouxe esse mote, esse tema para compartilhar com as pessoas, porque de algum modo isso sintoniza, né, os ciclos individuais, né, onde cada pessoa está também sob essa regência, com os ciclos coletivos maiores, né, mais amplos, né. Para terminarmos, uma pergunta de caráter mais geral, o que é que está a achar deste primeiro simpósio luso-brasileiro de astrologia aqui em Portugal? Essa foi uma experiência muito rica, promovida pela Aspas, né? E acho que outras experiências como essa podem ser muito boas para a astrologia e também para o intercâmbio, não apenas astrológico, mas cultural também. Houve uma mobilização grande de muitos astrólogos do Brasil vindo a Lisboa. Eu espero que possa haver um simpósio desse também no Brasil, onde os astrólogos portugueses, né, também possam ir lá e conhecer também o que existe no Brasil, porque aqui só foi uma pequena demonstração, assim, pouca gente veio, apesar de muitos, né, mas a astrologia no Brasil é muito, muito maior do que o que foi apresentado aqui, né. Michel Daia vai falar sobre a astrologia vivencial. Quer-nos explicar um pouco este tema e o que vai acontecer aqui neste encerramento do primeiro simpósio? Sim, claro. A astrologia vivencial, assim como diz a palavra, é viver a astrologia. Viver a astrologia através do corpo. No fundo, é uma maneira de aprender também a astrologia e perceber onde é que nós nos situamos. Olhamos para o mapa e conseguimos, através do estudo da astrologia, perceber aquilo que nos pertence, o que trazemos do passado, o que trazemos do futuro, mas o mapa não diz exatamente onde é que nos situamos. Tudo bem que há os trânsitos, as progressões, mas o vivencial, ou seja, são exercícios que vamos fazer para cada planeta, também há os exercícios para os elementos, para os arquétipos, hoje vamos trabalhar aqui os planetas. Dá para entender como é que cada um dos planetas está a ser vivido dentro de mim. Ou seja, a minha capacidade de comunicar, a minha capacidade de me valorizar, se eu realmente estou consciente de quem eu sou ou de quem eu estou a vir a ser. Portanto, é um trabalho que através do corpo, através do sentir, é possível ir mais fundo e uma ótima ferramenta para o autoconhecimento e para a transformação pessoal. Porque ao perceber o estado em que me encontro, porque depois os exercícios ajudam-nos a perceber as máscaras que temos, os bloqueios, os potenciais, as tendências, ajuda-nos a então encarar, aceitar melhor aquilo que está dentro de nós agora e que talvez precise ser trabalhado ou precisa de ser mais usado na nossa vida, no nosso dia-a-dia, como uma ferramenta e como um potencial de vida. Então, basicamente, o que é que a Michel vai fazer aqui, precisamente? Exatamente. Através da música, através dos nossos corpos, através do nosso coração, vou levar as pessoas a experienciarem energias do seu tema. Portanto, não vai ser específico, temos aqui só 40, 50 minutos, não é? Portanto, vamos trabalhar os planetas, um bocadinho, um exercício para cada planeta, para a pessoa sentir a energia do seu próprio planeta através do exercício. O exercício é o mesmo para todos, mas cada pessoa vai sentir o seu planeta, porque a energia é essa energia que vai ser expressa. E o grupo vai servir como um espelho enorme para perceber o estado em que a pessoa também se encontra.
Vamos então fazer esta entrevista em duas partes. A primeira, onde a Isabel me irá falar sobre a palestra, a astrologia comportamental, e então a segunda, enquanto presidente da Aspas e enquanto organizadora deste evento. Eu ia começar então por lhe perguntar, ou para saber um bocadinho daquilo que foi falado na palestra ali dentro e há minutos. Foi muito interessante. Eu vou citar a frase que a Márcia Matos referiu, que foi a forma como eu consegui apresentar a síntese desta área. Esta área é muito complexa, a astrologia comportamental com as técnicas de Martin Edmund Jones, que nos remota para um perfil comportamental através do seu mapa natal, da mandala ou do tema. Ou seja, uma configuração através do posicionamento dos 10 planetas, de acordo com, obviamente, a data de nascimento, local de nascimento e hora, que nos vai dar um traço comportamental daquela pessoa. Foi muito interessante, foi muito rico para mim, no fundo, a participação do público que estava presente e poderem perceber o quanto isto os ajudará e eles conseguirem entender que, de facto, por exemplo, quando temos uma lua em balança num modelo salpicado, é uma interpretação diferente, por exemplo, termos uma lua em balança num modelo tripé, por exemplo. Foi os nomes que Mark Edmund Jones referiu. E isso ajuda bastante, por exemplo, a um terapeuta de Reiki, a um psicólogo, a um terapeuta de hipnoterapia clínica, como eu referi, mesmo que não saiba a fundo a astrologia, sabendo o básico e interpretar o modelo, ele vai entender melhor o tipo de pessoa que tem à sua frente, ou seja, que tendência eu tenho comportamental de ser. Se eu sou uma locomotiva, eu sou aquela pessoa que leva tudo à frente, sou aquela pessoa que quero muito realizar os meus objetivos, sou um pouquinho, chamamos para que o público possa entender melhor, tenho mais características de carneiro, ou arianas, não é? De Áries, que permitem a pessoa ser mais proativa, mais impulsiva, e ninguém me diga o que eu tenho para fazer, porque eu vou fazer. Há muitos políticos com o mapa do modelo de Mark Edmund Jones da locomotiva, e que, portanto, eu não vou pedir a uma locomotiva para ela ser calma, para ela relaxar, para ela estar quer dizer, ela pode estar em meditação e ela pode estar calma, mas dizer isso a uma locomotiva é acionar o lado mais impulsivo dela, portanto ela não vai gostar, entende? Então é nesse sentido, é conseguirmos através deste modelo também encontrar uma forma de nos relacionarmos melhor. Aliás, é o que nós estamos a falar aqui da astrologia, não é? Nós entendermos melhor a nós próprios, sabendo o tipo de pessoa que eu sou, de que meio ambiente é que eu tive, que heranças é que eu trago genéticas, para além das heranças, obviamente, da civilização, mas a herança genética do indivíduo também permite a pessoa conhecer-se melhor ela própria. Ok. Estamos na reta final deste primeiro simpósio de astrologia. É capaz de fazer já um balanço destes 3 dias que passaram? É um balanço muito positivo, Catarina. É principalmente na entrega das pessoas. Toda a equipa da Associação Portuguesa de Astrologia que trabalhou durante estes dias e não só, muito antes, nós estamos com este simpósio a organizá-lo há sensivelmente 1 ano. Somos uma associação muito jovem, temos nem 3 anos, e foi uma aventura muito grande conseguirmos realizar este simpósio, esta entrega da organização em termos voluntário, não é? Foi preciso vestir mesmo a camisa, eles vestiram mesmo, portanto eles estão identificados com a camisa também, mas esta entrega deles em manter os horários, a sinergia que criaram com os convidados, com os congressistas, com o público, a Clique 3 TV, na entrega que teve deste trabalho árduo estes dias, a conseguir fazer a transmissão em direto, as pessoas que se entregaram a este simpósio. Portanto, eu acho que o maior balanço que faço é quando conseguimos aquilo que define a Associação Portuguesa de Astrologia, que é juntos fazemos a diferença. E nada me consegue realizar mais do que conseguir ver as pessoas a partilharem os seus saberes, aceitando as diferenças de cada um, percebendo que estes egos que possam ser exagerados em alguns, começa-se a perceber que eles não nos levam a lado nenhum e que de facto é na partilha, é na reunião de pessoas que se sentem, que se abraçam, que sentem o livro que estão a comprar,
para a importância destes simpósios presenciais que permitem uma interação muito mais coesa e que, obviamente, tenho a certeza que muitos daqui vão tirar frutos deste simpósio. A Associação já vai tirar, portanto, já estão aqui muitas negociações feitas e já estamos com data para o próximo e isso já é muito rico. Era isso que eu também ia perguntar. Será que já pode levantar um bocadinho o véu? Um bocadinho posso. A Associação Portuguesa de Astrologia ASPAS decidiu criar duas marcas. Uma sendo o Simpósio Luso-Brasileiro, portanto foi este primeiro. Teremos o segundo, que será em 2019, em março também, e a outra marca será o Congresso Internacional de Astrologia, o primeiro Congresso Internacional de Astrologia, que iremos fazer em março de 2017, na linda cidade do Porto também, na nossa casa também. Não quer dizer que esta não seja a nossa casa, que é o nosso país, aliás, a nossa casa é o planeta, mas é onde nós somos e é de onde é a associação também e de onde eu nasci. Acha que este tipo de eventos fazem com que as pessoas, de um modo geral, passem a ver a astrologia de uma maneira diferente? Ou acha que este tipo de eventos ajudam uma maior solidez da astrologia? As pessoas finalmente começam a deixar de ter aquela ideia de a astrologia é e tal, vou adivinhar o futuro e passam, ou como disse também na outra entrevista, é mandar uns bitites? Decorou os meus bitites. Isto é ser do Porto, isso é natural. Eu sou extremamente natural. Bom, eu acho que isso tem a ver com a resistência de cada um. As pessoas que não querem e que querem continuar a criticar vão fazê-lo. Por mais simpósios que nós façamos, por mais congressos que nós façamos, por mais divulgação que se faça, há pessoas muito resistentes na sua forma de ser e de estar. Agora, aquelas pessoas que são mais flexíveis e que andam em busca de conhecimentos, sem dúvida nenhuma que os congressos e os simpósios são excelentes meios para chegarmos às pessoas e poder ajudar a elas desmistificarem algumas ideias preconcebidas. Para terminarmos, então, gostaria de deixar uma mensagem aos participantes e também à comunidade de astrólogos presentes aqui no primeiro simpósio Luso-Brasileiro. Primeiro agradecer imenso, porque se não fossem os participantes, se não fosse o público, nós não conseguíamos ter este sucesso, que já é uma realidade. Depois aos congressistas de terem aceito o convite da ASPAS, adoraria ter mais. Adoraria ter conseguido colocar aqui mais congressistas, mas o espaço e também ser o primeiro que a associação faz não nos permitiu uma maior logística de espaço para ter mais congressistas, já 41 foram muitos, mas é um agradecimento, eu acho que de constatação do que aconteceu. Eu acho que esse agradecimento, essa forma, essa mensagem, no fundo é, com certeza, a opinião que cada um deles tem de satisfação, de sentirem-se gratos por este dia ter acontecido, estes dias. Bem, meu nome é Alexandre Schutte, eu sou também um dos congressistas, um dos palestrantes desse super congresso aqui em Portugal, e eu só vim falar parabéns para Isabel Guimarães, para a presidente da ASPAS, por esse congresso maravilhoso, esse simpósio luso-brasileiro, o primeiro simpósio luso-brasileiro de astrologia, que aconteceu aqui em Lisboa, Portugal. Então, meus parabéns, Isabel. Eu sei quanto é difícil reunir tantos astrólogos juntos e ainda astrólogos de 2 continentes distintos. Meus parabéns, esse esforço é merecedor e ajudou muita gente para aprender mais e poder compartilhar e dividir os estudos da astrologia. Muito obrigado, parabéns, tudo de bom.